Fala Resistência, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 126. E hoje o nosso papo é sobre a relação entre trabalho, santidade e pecado. Toda profissão legalizada é automaticamente bênção para a nossa vida? Em que ponto uma profissão honesta cruza a linha e se torna uma prática pecaminosa? Existem profissões que, por sua natureza, tornam a possibilidade de pecar mais real? A gente vai conversar sobre isso e muito mais nesse episódio. Para bater esse papo aqui com a gente, eu recebo aí primeiramente meu grande amigo Rodrigo Muniz, mais uma vez aí com a gente. Seja bem-vindo, Muniz. Obrigado pelo convite, é bom estar sempre aqui com vocês, participando. Obrigado pelo convite não, amigo. Obrigado pela convocação. Ah, sim. Convite é pro Ed The Drummer, que é de fora, entendeu? A galera do podcast é convocação. Pois é. Então tá bom. Então obrigado por ter me convocado, né? Sim, senhor. Tô feliz por poder estar aqui compondo a mesa dos nobres juízes, dos nobres desembargadores, diplomatas, né? Um abraço pro Will. Um abraço pro Will, né? E... Só quem é RP Raiz sabe do que a gente tá falando. Pois é. Então, eu creio que esse programa, né, ele vai ser bastante elucidativo, né, para muita gente que tem dúvidas assim, né, e sofre muito com condenação. A pessoa fica indecisa se saber se está fazendo a coisa certa, se está agradando o Senhor, se está fazendo a vontade do Senhor. Então, eu penso que vai ser bem legal a gente conversar sobre isso hoje. Uhum. É que a gente fala assim, eu sou crente, eu não posso trabalhar como garoto de programa. Pode, né? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Será que eu posso, né? Eu sou crente e posso vender drogas? Será? Enfim. Que loucura, né? Só se for na farmácia. Meu filho, se você acha que pode, então nem perca seu tempo ouvindo esse programa não, porque você tem problemas mais profundos para tratar, né? Ai. Mas vamos lá, galera, para fechar o time aí com a gente, vocês já ouviram a voz dele aí, mais uma vez com a gente também, o grande Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Dan. Fala, Rodrigo. Fala, Muniz. Estamos aí de novo convocados. Isso aí. Para mais uma gravação. E como o Muniz falou, a nossa esperança é a gente conseguir aqui trazer luz, né, para esse tema. Não é tão simples, porque a gente não tem conhecimento assim, né, vasto sobre todo tipo de pecado, sobre todo tipo de trabalho, de pecado não, sobre todo tipo de trabalho. Eu tô para dizer que a gente sabe mais sobre pecado do que sobre trabalho. É isso, né? Como seres humanos. E a gente fazer essa relação, né, de cada trabalho com a possibilidade de pecado, né, nos multitrabalhos que existem na nossa sociedade. Mas a gente vai tentar aqui, à luz da escritura, tentar trazer princípios, né, práticos, para que você possa, né, para que o nosso ouvinte possa examinar aonde ele está, né, como é que ele ganha o seu pão de cada dia, e se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ou se ele deve optar por uma outra profissão mais digna, mais justa, mais coerente com aquilo que Deus determinou na sua palavra para que o homem pudesse sustentar a sua casa e também pudesse contribuir na sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Pra gente já começar aí, cara, já com direto ao ponto aí, eu acho, quer dizer, direto ao ponto não, porque a gente vai tratar de profissões, a gente vai tratar de alguns casos específicos e tal, mas eu acho que pra gente começar mesmo, cara, acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre a questão da ética cristã, cara, né, a forma como, a cosmovisão cristã, né, a forma como a gente enxerga, na verdade, tudo o que há, né, tudo que nos cerca, toda a criação, como a gente enxerga a relação do humano com o espiritual, né, com aquilo que é mortal, a relação do que é mortal com o transcendente, né? E às vezes a gente pensa nessas coisas assim só em aspectos assim mais subjetivos, talvez, ou dependendo da pessoa, né, da forma como a pessoa encara esses pontos. Mas a questão da ética cristã e essa visão, essa cosmovisão, isso deveria permear todas as esferas das nossas vidas, até aquelas mais simples, mais cotidianas, né? Acho que é um ponto de partida para a gente aqui, a gente pensar um pouquinho sobre a questão da ética cristã, sobre o comportamento do cristão, né? Sobre como que o cristão deveria se portar em todas as áreas da vida dele, né? O que deveria nortear a percepção dele de como se portar em todas as esferas da sua vida
incluindo a questão do trabalho, né, da profissão, que pode ser uma coisa legal, pode ser um trabalho legal no sentido de legalidade, né, não de bacana, né, Uhum. no sentido de ser honesto, né, de que é dali que ele tira o sustento, que ele leva para casa e tal. O que vocês pensam aí a respeito dessa questão da ética cristã? Então, Rodrigo, foi interessante você puxar esse ponto, porque o cristão ele tem, né, os seus princípios, os seus valores e as suas virtudes baseadas em Deus, né? O cristão ele crê à luz daquilo que Deus revelou de si mesmo, e quando ele revela de si mesmo, ele também fala de nós, porque nós somos suas criaturas, né? Uhum. Fomos criados com objetivos divinos. Deus teve as suas razões para nos criar. Então a gente deve buscar a nossa ética e os nossos princípios a partir de Deus. E a Escritura, ela é bem clara de que tudo que Deus faz, né, tudo que ele fez, de tudo que ele criou, e isso inclui o homem, foi criado para a sua glória. Ou seja, para que o nome de Deus fosse louvado, que o nome de Deus fosse engrandecido, né, que o homem lembrasse, né, e tivesse satisfação em Deus de saber que ele é uma criatura que foi planejada para que Deus pudesse mostrar a sua glória, a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua inteligência. E o homem é uma criatura, né? Faz parte da criação, e ele foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, uma expressão daquilo que o próprio Deus é. E o que Deus é? Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é íntegro, Deus é bom, Deus é amor. Então todas essas qualidades de Deus vão permear a sua criação, né? Deus criou as coisas com utilidades, com fins proveitosos, com fins aprazíveis. Com propósito, né? Uhum. Isso, com propósito. A gente encontra a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, a nossa razão de ser sociedade em Deus. É Ele que diz para cada um de nós como nós devemos nos relacionar, né? A teologia, ela divide 3 mandatos que Deus deu para o homem. O primeiro mandato é o mandato espiritual, que ele diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Ou seja, o homem ele se percebe-se como uma criatura, né, como um ser que foi criado, e ele percebe que existe um mundo que tem uma ordem, que tem um equilíbrio, que tem uma razão de ser, que tem uma beleza, que tem uma estrutura, e isso evoca o homem a se aproximar desse Deus criador. Então, o mandato espiritual diz respeito ao relacionamento que o homem vai criar com o seu Criador, com Deus, reconhecendo Ele como o Senhor de todas as coisas e buscando ter um relacionamento com Deus. A gente vê ali no livro de Gênesis que o Senhor, quando criou Adão e Eva, ele sempre os visitava ali na viração do dia, né, no fim da tarde. Deus não criou a criatura, jogou ela ali e deixou ela ao bel prazer para ela viver como se Deus não existisse. Não, Deus criou o homem com o propósito de ter um relacionamento com o homem. O segundo mandato que a Escritura nos revela e que a teologia transmite de forma de mandato é o mandato social, que é o quê? O relacionamento familiar, né? Porque a família é a base da sociedade. A gente vê que Deus criou Adão, ele viu que não era bom que Adão estivesse só, ele criou uma companheira para que Adão pudesse compartilhar a sua vida, a sua experiência de ser em Deus, junto com uma companheira que também era a imagem e semelhança de Deus, e a partir do relacionamento com Eva, forma-se a família, vem os filhos e a sociedade, vem dessa multiplicação do homem, dessa interação de criaturas que vão vindo à existência através da reprodução. E essas criaturas, todas elas juntas, formam uma sociedade que foi criada a princípio para manifestar a glória de Deus e produzir bem uns para os outros. E o último mandato que a teologia nos apresenta à luz da Escritura é o mandato cultural, que é onde o homem deve usar tudo aquilo que ele recebeu de Deus, ou seja, sua criatividade, a sua inteligência, a sua habilidade, né, os seus dons naturais, né, que Deus deu para o homem, para criar e dominar a criação através do quê? Do desenvolvimento do trabalho
né, de você meter a mão na massa ali, de você interagir com as coisas criadas, né, porque o trabalho é isso. O homem mexe com a natureza, ele pega a madeira e faz um móvel, ele mexe com a pedra, com a terra e constrói uma casa para desenvolver a sociedade. Então a gente vê que existe um chamado do homem de desenvolver o mundo que Deus criou. E a gente vê isso lá no livro de Gênesis, capítulo 26, ou capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o que esse homem vai ter? Ele vai ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E como é que o homem vai desenvolver esse domínio? Usando as faculdades que Deus deu para ele. Né? Então, existe uma ordenança bem clara de que o homem não foi criado sem propósito. O homem foi criado para governar a criação, de ser o vice-regente de Deus nesse mundo, de ser um representante do Deus que é santo, do Deus que é bom, do Deus que é criativo, do Deus que tem propósitos. O homem, então, ele é uma criatura criada para se desenvolver, para criar. E quando o homem cria, quando o homem se desenvolve, quando o homem faz debaixo da vontade de Deus, ele traz glória ao Senhor, porque ele está exercendo aquele propósito existencial que Deus deu para ele. O versículo 15 de Gênesis 2 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. E Deus colocou Adão lá para o quê? Adão e Eva, para o cultivar e para o guardar. Então, aqui a gente já quebra um pensamento que é muito comum de que o homem nunca ia ter que trabalhar, que Deus não criou o homem para fazer nada. Isso aí é muito comum no pensamento da igreja, que foi o pecado que trouxe o trabalho. Não, o pecado ele trouxe a dificuldade para que o homem pudesse exercer o trabalho. Mas o trabalho, a vocação de Deus para o homem interagir com a natureza, interagir com a sociedade, de se desenvolver, de criar cultura, a indústria, o comércio, os bens, né, que todos nós usufruímos, tudo isso veio do chamado de Deus lá no Jardim do Éden. Então, o trabalho é um mandato cultural do homem, é uma ordem que Deus predeterminou para o homem. Nós não fomos criados sem propósito. Só que a gente só vai cultivar, a gente só vai produzir, a gente só vai criar, a gente só vai fazer coisas boas se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, buscando a glória do Senhor e o benefício do nosso próximo. Como é que eu glorifico a Deus através da minha vida? Sendo útil. Né? Como é que o sol glorifica a Deus? Fazendo a função que Deus determinou que ele tivesse. Ele está ali na posição certa, esquentando a terra na hora certa, providenciando o calor necessário para que as plantações, para que as colheitas, para que a vida também humana seja agradável. Então, como é que o sol glorifica a Deus? Só fazendo aquilo que Deus determinou que ele deveria fazer. A mesma coisa é o homem. Como é que eu glorifico a Deus? Trabalhando, me desenvolvendo, criando, estudando, me desenvolvendo como ser humano, e tudo que eu produzo traz benefício para mim, mas traz benefício para o próximo. Então a gente começa a pensar isso. A ética cristã entra aí, porque o homem ele vai fugir dessa ordem de Deus, ele começa a trabalhar para quê? Para satisfazer prazeres pecaminosos, para incentivar no outro a maldade. É aí que o trabalho ele perde todo o seu objetivo. Enquanto na visão de Deus, o trabalho e o desenvolvimento humano tinha uma visão de crescimento, de agregar, de nós agregarmos um na vida dos outros, o trabalho se torna danoso quando ele tem uma função que não agrega nada na vida de ninguém, que não traz benefício para a vida de ninguém. Mas aí, Daniel, aí também é perigoso, porque assim, o trabalho que não agrega nada, ele existe, né? É fato. Tem trabalhos que glorificam a Deus por si só. Se você pegasse no papel a função tal, né? O cara, sei lá, ele tá ali para cuidar de pessoas, seja um médico, seja um policial e tal. Uhum. Mas a gente sabe que dentro dessas profissões pode haver deturpações, né? Se a ética da pessoa não for uma ética imperfeita, Isso. né? Então, assim, só para a gente ressaltar que até uma profissão boa, legal, honesta, que produz fruto, que auxilia pessoas, que promove desenvolvimento, se ela for exercida com uma ética deturpada,
ela pode se tornar um caminho para o pecado, Sim. né. Não a profissão por si mesma, né, mas a forma como a gente exerce essa profissão, né. Isso. É a maneira que o homem vai se relacionar com o seu trabalho, Uhum, né. Se você não tem a ética de Deus, se você não busca o bem do próximo, e você usa o seu trabalho para causar dano, né. Um cozinheiro que prepara uma comida com má vontade, ele não está querendo o bem do próximo, porque ele não vai produzir prazer nenhum no paladar da outra uhum. pessoa, né. A pessoa vai comer, a comida está salgada demais, ou não tem sabor, ou os temperos não foram bem misturados, né. A pessoa que paga, que está ali, que está precisando, existe a função básica da refeição, que é trazer nutrientes para o corpo, mas existe o fator extra, que é o prazer de comer, que é o prazer de experimentar uma coisa. Então, né, o ser humano se desenvolve também para trazer esse tipo de prazer. A gente não come só para comer, só para poder ficar de pé e trabalhar no outro dia. A gente também quer ter prazer quando a gente está tendo uma refeição. E Deus também permitiu que isso fosse parte da criatividade. Criar, produzir também é uma arte prazerosa. O homem ele se sente realizado em perceber que ele está fazendo coisas boas, tanto para o próximo quanto para si mesmo, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente se desenvolve traz prazer, assim como Deus sentiu prazer em tudo que ele fez. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus terminou de criar todas as coisas, no sexto dia, né, ele termina, e no sétimo dia ele diz: é tudo muito bom. Sim. E por que era tudo muito bom? Porque tudo que Deus fez era proveitoso, tinha um objetivo de ser. A maçã tem o seu sabor, né? A natureza tem a sua beleza. É isso que Davi fala lá, toda a criação manifesta a glória de Deus. Existe a beleza da chuva e a razão de ser da chuva. As duas coisas andam juntas. Então a beleza do trabalho humano está aí. Eu estou querendo produzir glória para Deus e estou querendo trazer algum bem para o ser humano, ou eu vou trabalhar de qualquer jeito, ou eu vou escolher profissões que não vão agregar nada, ou vou deturpar uma coisa que naturalmente era boa e vou produzir o mal a partir disso, fazendo um trabalho relaxado diante de Deus e diante dos homens. Como você falou, essa questão ela é bem básica. Todo trabalho, a princípio, ele é bom. Vai depender de como você vai se posicionar em relação a Deus e em relação ao próximo. Todo trabalho legal, né. Isso, todo trabalho legal. Até brinquei no começo lá, né, com algumas profissões, entre aspas, né, que são ilegais e não precisava nem falar isso, né, mas a gente, né, tem que deixar isso claro, né, nós estamos falando de profissões legais. E Uhum. você, Muniz, fala para mim, o que que você pensa a respeito desse primeiro ponto nosso aí? Eu achei bem interessante as colocações do Daniel, quando vai falar dos mandatos aí do Senhor, mandato espiritual, social, cultural, né. E fiquei pensando aqui, né, enquanto ouvindo, que como ele mencionou, toda a criação de Deus é boa, né, tudo aquilo que Deus criou é bom, né, ele considerou bom, e a gente vai ter tudo isso que foi criado de uma maneira tão boa, tão perfeita, deturpado pelo pecado, né, em todas as áreas. Você vê, o mandato espiritual de uma relação espiritual com o Senhor, deturpada pelo pecado, né. Eu não dependo mais do Senhor, eu não dependo mais de Deus. Eu posso caminhar sozinho, eu posso viver sozinho, não preciso mais, aguardar até a viração do dia e ter aquele compromisso de estar ali conversando com o meu criador. Não, eu posso seguir minha vida, não preciso dele, sabe. Não preciso mais cumprir esse mandato espiritual de relacionamento com o Pai. A mesma coisa no na questão social, não preciso mais preservar a minha família, eu posso matar o meu irmão, eu não vou respeitar o relacionamento dele com Deus, eu tenho ambições, eu tenho, expectativas em relação ao Criador e por conta disso, já que ele me impede, eu vou e mato o meu irmão, Uhum. sabe. Eu não tenho que cumprir mais esse mandato. E da mesma forma, em relação ao trabalho, Deus me deu capacidades, Deus me deu talentos, Deus me deu habilidades para que eu pudesse dominar, para que eu pudesse cultivar, construir sobre a terra, dominar a terra, governar a terra
cooperando com o Pai, mas eu prefiro então construir uma torre para que eu não dependa mais dele, para que eu não dependa mais da misericórdia dele, já que uma vez ele destruiu toda a humanidade por meio das águas, vamos construir uma torre para que a gente não morra mais através das águas, né? Se ele resolver novamente acabar com tudo pela água, a gente tá seguro. Você sabe que eu nunca pensei na Torre de Babel nessa perspectiva? Que faz sentido, É, cara. não, uma torre que chegue até o céu, né, Aham, uma torre que chegue até o céu, uma torre que me protege de uma inundação, aham. né, como foi o dilúvio, né. Eu posso usar os talentos que eu tenho para construir instrumentos musicais que deveriam ser utilizados para adorar o Criador, já que os meus talentos são esses, eu vou criá-los para me entreter e me manter longe dele. Então, se percebe que o pecado é esse fator que destrói, que deturpa tudo aquilo de perfeito que Deus criou e que vai sendo levado para uma outra direção. Uhum. Imagina, Muniz, guarda aí só pra fazer um Sim. acréscimo. Imagina alguém que tem um dom, seja lá artista, vamos pensar num dom artístico, né? O cara tem um dom Uhum. artístico dado por Deus, né? Toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, né? Sim. E aí ele trabalha com aquilo e tira o sustento da casa dele, desse trabalho dele, exercendo o dom que Deus deu, alegrando a vida de outras pessoas, criando, acrescentando, embelezando a vida, e de repente isso afasta ele de Deus, cara. Olha que doideira. Como você falou aí, Uhum. tipo assim, eu não tenho mais tempo para buscar Deus, para ter comunhão com os meus irmãos, para nada disso, porque minha vida é isso aqui, minha razão de ser é isso aqui. Cara, e no final, quando a pessoa olha, porque, cara, a gente vai ser confrontado com as escolhas que a gente faz Sem dúvida. nessa vida, né? Imagina olhar para trás e perceber assim, cara, era tudo poeira. Eu te dei o dom, te dei talentos e você usou ele para o propósito errado, né? Como o Daniel falou, Sim, para um propósito que não era o previsto para ele, né? Triste isso, cara. sim. Triste. E o mais interessante é que a linha é tão tênue, a linha que separa, o trabalho que onde eu estou honrando a Deus, daquele que eu estou desonrando, que você pode estar, um exemplo, até dentro de um templo, tocando tecnicamente ali, tocando para Tocando Deus. louvores, E no né? entanto o teu coração está completamente distante de Deus. Você pode estar ali, sabe, completamente Muniz, você apático. pode estar pregando. Exatamente, Não precisa ser exatamente. dom artístico, né? Você pode ter o dom da oratória, talvez, assim, né? Tá Uhum. pregando muito bem e o coração longe, né, cara? Longe. Inclusive, há algum tempo atrás, não sei se vocês já tiveram essa essa informação, há algum tempo atrás, eu ouvi alguém comentando que na Alemanha havia anúncios, né, à procura de clérigos, né, para as igrejas lá. A gente sabe que está havendo uma onda de apostasia na Europa já há muito tempo, né, que vem acontecendo isso, e que ali, tinha aquela eles estavam em busca de alguém que assumisse a direção de uma diocese lá, não sei exatamente. E aí a pergunta era, a proposta no anúncio era: procura-se, líder cristão, não sei se era pastor, se era padre, não sei o que que é, de preferência que seja crente. Deveria ser o primeiro critério, né? Mas, É, dada a dificuldade, né? de preferência que seja crente. Ou seja, o cara tá ali, ele tá exercendo a profissão dele, né. Não precisa ir pra Europa, não, Muniz. Tenho certeza que qualquer uma de nossas cidades aí a gente vai achar os profissionais da fé aí, né? Sem dúvida. E aí a gente vai esbarrar nessa questão. O que faz com que a sua profissão seja danosa, em primeiro lugar, para você e para aqueles que estão à sua volta, sua família, o seu círculo de amigos, né, a sua bolha, é aquilo que está no teu coração. Se o que está no teu coração é o pecado, se é ele que motiva as tuas ações, se é ele que tem o controle das tuas ações, sejam elas quais forem, não adianta.
você vai acabar transparecendo isso no seu trabalho também, sabe. Então, ao contrário disso, se você é uma pessoa que tem buscado ter um relacionamento com o Senhor, ter ali uma intimidade com Deus, tem buscado uma vida santa, uma vida, né, caminhando em justiça, ali em retidão, você pode estar exercendo a profissão que for. Lógico, a gente vai comentar aqui sobre profissões que já são, eh, notadamente pecaminosas, porque elas se baseiam no mal, elas partem do princípio do mal para existirem, né. Mas se você não está exercendo nenhuma dessas profissões, você pode muito bem, caminhar dentro dessa profissão, exercer essa profissão, sem se contaminar com o mundo, sem se contaminar com o pecado, sem problema algum. E de repente são algumas profissões que carregam uma um peso de julgamento muito grande, justamente por conta dos maus exemplos e do mau testemunho. Então é importante que se tenha isso em mente. Fomos chamados para cumprir esses 3 mandatos que o Daniel colocou? Sim, Uhum. mas a qualquer momento, se eu permitir que o pecado entre na minha vida, se eu permitir que o mal entre na minha vida, esses 3 mandatos eles vão se perder, vão ser deturpados e eu vou começar a viver a minha espiritualidade, a minha vida em sociedade e a minha prática cultural, a minha prática de trabalho de forma errada. E tem um outro lado também, Muniz. A gente pode inverter também, baseado no que você falou, a questão do. Você está falando de um trabalho legal, né? E como que a nossa percepção pessoal se relaciona com aquilo ali. Mas hoje a gente vê muito, cara, nas mídias, nas redes sociais, o contrário. Profissões que são, ou trabalhos que são notoriamente considerados como pecado, são coisas erradas, e que vou dar um exemplo muito claro aí. Tem uma certa jovem aí que era atriz pornô, teoricamente se converteu ao evangelho, foi explorada numa igreja e voltou a fazer os filmes pornôs dela, né, bem conhecida. Quase morreu, tal, disse que recebeu a Cristo e tal, voltou a fazer filme pornô. Sim. Hoje essa menina, cara, ela vai em podcasts aí para falar tanto dos filmes pornôs que ela faz, dos trabalhos dela, que é o filho dela que filma ela com os homens, uma coisa assim horrenda. E nesses mesmos podcasts ela tá falando em nome de Deus, cara. Entendeu? Que foi Jesus que morreu por ela e que a salvação dela que ela ganhou ela não perde. Cara, mistura tudo num bolo doido. Então, assim, tem uma questão. A nossa consciência tranquila, ela não necessariamente é parâmetro para justificar uma postura, uma ação, uma profissão, o exercício de uma profissão pecaminosa diante de Deus, cara. Sim, O sim. nosso critério tem que ser sempre a palavra. Sempre as escrituras, Eu, exatamente. eu, eu posso ficar muito tranquilo e dizer assim: ah, não, mas eu estou largando a minha esposa, eu estou deixando meus filhos e tal, mas Deus sabe do meu coração que eu estou sendo honesto, porque Uhum. é muito melhor eu abandoná-la do que eu ficar com ela sem amar, entende? E agora, recentemente, cara, numa cidade onde eu morei aqui perto, estourou a notícia lá de uma galera que estava fazendo esses esquemas de pirâmide, um esquema onde você botava um determinado valor, você investia, entre aspas, esse determinado valor, e aquilo te dava 10% de rendimento ao mês. Cara, pega um investimento sério qualquer aí e me diz o que paga 10% ao mês, né? Mas aí o olho grande, né, começa, né, ah, não, vou porque isso aqui vou me dar bem e tal. Era esquema de pirâmide. E sabe quem estava de frente? Um monte de pastores, um monte de crente da cidade, levando isso para igrejas, passando Caramba. isso para os membros de sua igreja, fechando o salão de hotel, né, os auditórios lá de um hotel da cidade. E, cara, os crentes tudo lá, cara, depositando dinheiro, fazendo esquema que não sei o quê. O que aconteceu agora recentemente? Porque, como todo esquema de pirâmide, quem começa nele Quebra. ganha alguma coisa, uma hora ele explode, porque ele não se sustenta. E aí, cara, um escândalo, né? Pastor fugindo da cidade. Fugindo de carro, fazendo live, fugindo, dizendo que estava saindo da cidade, porque tinha gente querendo matar o cara. Membro de igreja preso pela Polícia Civil. Caramba, que doideira, hein. Sabe, gente que eu convivi, gente que eu vi, gente que eu conheço, que eu sei nome, que eu sei o rosto, que eu sei, né, gente que eu convivi, presos, cara. São pessoas se valendo de artifícios
notoriamente pecaminosos, porque estão ali, prejudicam a vida, são contrários a tudo aquilo que vocês falaram, né? E com uma capa de fé, né, cara? Com uma capa de, ó, vem com a gente que Deus está nesse negócio. E por que pastores? Não era um pastor ou dois de frente, eram vários pastores, porque isso passa uma imagem de O seriedade, negócio é né? sério. São pessoas que estão falando em nome de Deus, cara. É o Caramba. pastor fulano de tal, não é o Joaquim das Couve da mercearia. É Uhum. o pastor fulano de tal. Sim, Cara, sim. no final das contas, olha o escândalo que isso produziu pro nome da igreja, cara. Olha o escândalo que isso produz pro nome de Deus, né? Então, Nossa. acho que é um ponto assim que deve ser ressaltado porque acontece nos nossos dias e com muita frequência, né? Além disso, eu acho que isso reflete também como que, e isso aí a gente tem que dar o braço a torcer, dar a mão à palmatória, né, a gente é muito criticado por conta disso, como que essa pluralidade e essa acessibilidade que se tem hoje em dia aos meios de promoção da fé, permitem que essas coisas acontecem, porque você vai ter, lugares abertos com o nome de igreja e pessoas em cima de plataformas se dizendo isso e aquilo, que na verdade não são, né, cara. Sabe, muitas vezes são lobos em pele de cordeiro e que estão ali simplesmente vivendo e existindo e agindo em favor do seu próprio ventre ali, e não estão interessadas em evangelho coisa nenhuma, em Jesus coisa nenhuma, em Deus coisa nenhuma. É aquilo que nós estamos vindo falando desde o início, é o pecado in natura ali na vida da pessoa, levando ela a usar todo o seu talento, todas as suas habilidades, tudo aquilo, o seu potencial para o mal, cara. E fazendo com que outras pessoas ainda sejam prejudicadas em função disso, e principalmente, o pior de tudo, a o evangelho, a propagação do evangelho, Uhum. sabe. Então, é algo, né, que a gente fica. Mas o povo gosta, mano. O povo gosta. Seja sincero comigo, algum de vocês, cara, vai sair de casa pra ir numa igreja pra sentar pra ver um pregador de 9 anos de idade pregando pra vocês? Ah, já Não. não vou mesmo, Não vai, né, cara? não vou. Não vai. Tem um pregadorzinho agora aí de, sei lá, 14 anos de idade aí, prometendo um monte de coisa no nome de Deus, dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai que não sei o que lá e tal. E, cara, a frustração que isso tá gerando nas pessoas. Sabe, todo culto lá, falando, ele dizendo, se eu quiser pedir 5.000, eu peço, dá quem quer, não tô botando revólver na cabeça de ninguém. Hum. Sabe, É cara? algo Tipo bizarro assim, demais, né, é bizarro. uma, é uma, eu vou chamar de profissão, um pastor, um líder e tal, uma profissão entre aspas. Cara, mas é uma coisa muito bonita, sabe? Você ter o chamado de Deus, digo assim, dentro da normalidade, né? Você ter o chamado de Deus para pastorear a vida de pessoas, cara, para cuidar de gente, para ensinar gente, sabe? Aí vem o outro lado. Usar a mesma situação para explorar, para prometer aquilo que Deus não vai dar. Tá lá, eu rasgo seus exames, eu cancelo o seu câncer, eu faço não sei o quê. Aí dias depois tá a mulher, dias depois tá a mulher, cara, nas redes sociais fazendo live e dizendo que foi lá na igreja visitar, que o que ele rasgou não eram os exames dela, eram os papéis que ele pegou lá, que ela não foi curada nada, que ela tá se tratando do câncer, que não sei o que lá. Cara, olha o desserviço, cara, que repito, uma profissão entre aspas mal executada, como que o prejuízo que isso causa, cara, para a vida de outras pessoas, para a sua própria reputação. Sim, Cara, é você Uhum. não estar cumprindo, como o Daniel falou do sol, né? Você não está cumprindo o seu propósito, né, cara? E aquilo que Deus deu pra gente, cara, como dom, principalmente, né, no que tange a igreja como corpo de Cristo, cara, aquilo que foi dado pra gente, os dons que foram dados, as habilidades que foram dadas, cara, a gente vai prestar conta disso. sim. A gente vai prestar conta disso. A gente deveria ter muito cuidado, né, com a forma como a gente enxerga a vida e como a gente lida com aquilo que Deus tem dado pra gente, né? Sem dúvida. Você puxou, Rodrigo, para esse lado, né, por esse lado infeliz, né, do mercantilismo que o mundo gospel se tornou, né, e pega aquilo que é sagrado, né, e transforma no algo obsceno, né, é uma abominação. Voltando aqui para aquele ponto,
o autor aqui que eu estou usando, que é o pastor Leandro Lima, ele diz que existe um grande problema nos cristãos, que eles separam vida secular e vida espiritual. E ele está apresentando aqui que o mandato cultural, ele, em sua grande maioria, ele diz respeito à sua vida fora da igreja. Né? O Muniz tem a sua congregação, o seu corpo de irmãos que ele se reúne, que ele prega a palavra de Deus, mas o Muniz é professor, né? Professor de história. Ele tem um aluno lá que está no colégio, ele tem uma direção que conta com ele para que ele dê conhecimento, para que ele ensine a matéria, para que esse garoto se desenvolva, se torne apto para conhecer a história do mundo, da sociedade, se torne apto para poder fazer uma prova do Enem, um concurso militar ou qualquer outra coisa que seja, né? O Rodrigo é policial, eu sou funcionário público da saúde, trabalhando na área de combate à dengue. Tipo assim, não adianta eu querer fazer tudo dentro da igreja perfeito, sendo que do lado de fora eu desonro a Deus fazendo um trabalho meia boca. Uhum. A sociedade, ela carece de que esses trabalhos também sejam bem feitos. E aí o cristão, por compartilhar, né, isso aqui eu faço para Deus, aqui não importa tanto, isso é uma mentira, não existe isso na Escritura. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar da vida cristã, ele fala do relacionamento do homem, mulher, marido, esposa, filhos e pais, pais e filhos, e ele também trabalha da relação mestres, servos e senhores, ou seja, empregadores e empregados. E ele vai dizer como é que você vai dizer. Então não tem nenhuma área da nossa vida que Deus não interfira e que Deus não determine como a gente deve agir. A gente sabe que o trabalho ele vem à existência por quê? Até por causa das necessidades do homem. Deus criou o homem com necessidades. O homem precisa comer, o homem precisa beber, o homem precisa se vestir, o homem precisa de um lugar para morar, o homem precisa viver em sociedade, o homem precisa proteger a sua família, né? Com a chegada do pecado, a situação humana no mundo também se tornou uma situação agravante, e é interessante que o trabalho ele também é um meio do homem mitigar um pouco as consequências da queda. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano da área da saúde, da medicina, a gente está tratando, a gente sabe que a doença entrou no mundo, que o câncer, que as doenças, a AIDS ou o que for, todas as outras milhares de doenças que existem no mundo, entraram por causa do pecado, entraram por causa da corrupção, entraram também por mau uso da natureza. O homem entrou onde não devia entrar, mexeu onde não devia mexer, e vírus, bactérias e muitas coisas entraram em contato com o homem. E a gente vê o quê? Que Deus propicia o homem através do seu desenvolvimento, através do seu estudo, através da ciência, da medicina, da biologia, da física, da química, da matemática, de tudo, do homem tentar mitigar um pouco essa existência maligna que existe que o pecado trouxe para o mundo. E às vezes a gente deixa de contribuir para a sociedade, né? Deixa de agregar, de trazer alívio, né? Eu acho bonito isso, né? É de você trazer alívio para esse estado de caos que a gente vive, em vez do homem trabalhar para mitigar o mal, parece que o homem quer trabalhar para ele usa o dom, a ferramenta que tem para produzir o mal, né? Quem nunca entrou num posto de saúde ou no hospital, numa clínica da família e foi maltratado por um atendente um atendente público? A gente sabe que tem muita gente boa, comprometida, né? Mas quantas vezes isso aí já não aconteceu? A gente vê relatos todo dia aí na televisão, na internet, né? O Rodrigo trabalha numa área, né, a área de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, que a gente ouve todo dia dos problemas de corrupção, né, de policiais que excedem, né, excedem aquilo que diz respeito aos seus cargos, às suas funções. Extrapolam o limite da legalidade, né? Isso, extrapolam o limite da legalidade, aceitam propina, corrupção e não sei o quê, e isso se espalha para a sociedade toda. É o político que não sabe que deveria estar lá usando os nossos impostos para produzir, para desenvolver a sociedade, para facilitar os meios do ser humano crescer, se desenvolver, de levar a infraestrutura, né, de colocar esgoto, de dar educação,
de providenciar que o ser humano possa trabalhar, possa estudar, possa se desenvolver e possa ter o seu emprego digno, né? De indústrias crescerem. A gente está vendo aqui a gente fala por causa da nossa realidade no estado do Rio de Janeiro, indústrias indo embora, fechando, Por conta saindo, da violência, né? por conta da violência, Rodrigo, mas também por conta das altas taxas. É muito mais caro você manter uma empresa no Rio de Janeiro que você manter em outro estado, porque o estado está ali, né, sobrecarregado da corrupção, e ele começa a taxar, porque ele tem que tampar o Uhum. buraco, ele tem que estancar a ferida da corrupção de algum lugar. E aí as empresas não conseguem ficar no lugar porque elas não conseguem se manter, elas não conseguem se sustentar. E aí você vê milhares de pessoas, né, ficando desempregadas ou tendo que aceitar condições menos proveitosas para se manter no emprego. A gente olha o nosso estado, cara, você anda, o Rio de Janeiro a Avenida Brasil é tomada de favela, você não tem mais liberdade para nada, é tráfico de droga para tudo quanto é lado. Você olha para esse estado, você fica meio É, desanimado. fico Pelo menos horrorizado, né, cara? Uhum. na região metropolitana, principalmente, você fica com a sensação de que, tipo assim, isso aqui está perdido, isso aqui está largado, né? E não era para ser assim. Mas aí, nós como cristãos, não adianta eu culpar o presidente, não adianta eu culpar o governador, não adianta eu culpar o prefeito, não adianta eu culpar o senador, o deputado estadual, o deputado federal, sendo que lá no meu emprego eu também sou um agente da corrupção, eu não sou um agente do bem. Eu não estou agregando em nada, eu não estou fazendo nada. A gente pensa muito no mal, aquele que está lá no ápice. Claro que um político que faz alguma coisa errada ou uma corrupção, ela tem um nível de como é que é o termo? De atingir mais gente, de prejudicar mais pessoas. Mas eu, no meu dia a dia, na minha profissão, naquilo que eu faço, eu tô sendo legal com as pessoas que necessitam de mim, que precisam do meu trabalho. Todo trabalho é necessário. Você toca num ponto bom aí, Daniel, que é, às vezes, assim, você tem o seu emprego e você só não vai. Você pensa assim, só não vou cumprir meu propósito se eu roubar alguma coisa lá dentro. E não é. Você Uhum. trabalhar mal dentro do que você faz, não é? Tipo assim, às Você já vezes, prejudicou. às vezes eu escuto policiais novos, assim, 1 ano, 2 anos de carreira. Isso é real, falando assim, eu não faço mais nada, eu não quero fazer mais nada. Pra mim já deu, eu fico aí, se mandar eu vou, se não mandar eu não vou. E tipo assim, ele tá ali na rua, cara. Ele tá ali na rua pra abordar, ele tá ali na rua pra estar atento, ele tá na rua pra, Exatamente. né, ele tá ali pra promover uma sensação de segurança pra população. Uhum. Então assim, ele tá ali porque ele quer, porque ele fez concurso público, porque ele foi treinado para aquilo, né? Na hora dele colocar em prática a profissão que ele buscou, ele começa a agir dessa forma, assim, não tô nem aí para nada. Isso eu tô falando, cara, assim, uma coisa assim bem, bem suave, que como o Daniel falou, né? Tem casos assim horrendos assim, né? Dentro da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Mas, cara, isso é muito ruim, cara. Como o Daniel falou, um atendente, cara, que não consegue no hospital, que a pessoa. Ninguém vai pro hospital porque tá bem. É porque tá tenso, tá doente, tá com dor, tá preocupado, né? Vai parar no hospital, já chega ali, você já é maltratado no guichê de atendimento, cara. No primeiro atendimento. Não é? Será que é tão difícil, cara, você tratar bem? Como policial mesmo, tipo assim, na rua, cara. Hoje eu não trabalho mais nas ruas, né? Uhum. Eventualmente eu trabalho, mas não, minha rotina não é de rua. Cara, quando eu tô na rua, a quantidade de pais e mães e crianças que vêm puxar conversa com a gente, porque a criança quer ver, quer tirar foto, quer estar perto, quer É. puxar conversa com o policial. Cara, se eu não tô num dia bom, eu tenho culpa aliás, as pessoas têm culpa, né, de que eu não tô num dia bom. Uhum. Acho que a minha obrigação ali isso como ser humano, não é nem como policial, não. É ser educado, é ser cortês, é ser solícito, né, cara? E infelizmente nem todo mundo é assim, mas aí pensa assim: não, porque eu não estou me Sim. corrompendo, então tá tudo certo. E não, não tá tudo certo, né? Esse não é o propósito para o qual você foi contratado, né? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala o quê? Que nós devemos obedecer, né, os nossos patrões, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, mas como se estivéssemos servindo a Cristo. E não servindo à vista, ou seja, não trabalhando só quando vai ter supervisão.
como para agradar a homens, Sim. mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. É interessante, Rodrigo, esse negócio que Uhum. você falou aí, não quero mais fazer nada. Às vezes, por exemplo, eu e o Rodrigo somos unis, né? Todos nós somos funcionários públicos e a gente sabe que existe uma desvalorização, né? A gente trabalha e o nosso salário fica ali congelado, não tem aumento, não tem reajuste, não tem nenhuma ação governamental a fim de favorecer a categoria que você está. E às vezes a gente realmente se sente desestimulado. Só que a palavra de Deus vai me dizer aqui, não olha só para o homem, não olha só para o teu governador, para o prefeito da cidade que você trabalha, para quem te comanda, confie em Deus. Porque Paulo está dizendo aqui que existe um reconhecimento que vem da parte do Senhor. E, e às vezes a gente fica tão desestimulado, e a gente às vezes está num ambiente de pessoas desestimuladas, né, que já desistiram, que não tem mais compromisso nenhum com o trabalho, e a gente tem que lutar contra esse sentimento. Ou trabalhe para buscar um novo emprego, uma nova profissão, né. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas, né. Uhum, isso, se você está inconformado, você está vendo que o teu trabalho não vai para lugar nenhum, não tem jeito. Infelizmente, né, às vezes a gente faz um concurso público pensando na estabilidade, na segurança, eu não vou ser mandado Uhum. embora, meu trabalho é estatutário, não sei o quê, mas a gente sabe que a área pública ela tem esses pormenores. Eu trabalhei por anos aí com um salário parado no tempo. E aí foi quando o governo federal aprovou uma lei que colocou um piso nacional da categoria que eu, tipo assim, eu dei deu aquele respiro, pô, agora dá para viver. dá para viver melhor do que eu estava vivendo antes. Mas todo o tempo que eu trabalhei, cara, eu sempre tive isso na minha mente. Cara, eu trabalho para Deus. Eu não trabalho só para o Eduardo Paes, eu não trabalho só para o Daniel Sorange, é o secretário de saúde da Prefeitura do Rio. Eu trabalho para Deus. E Deus exige de mim que eu dê o meu melhor para o próximo. Então, quando eu estou ali fazendo a minha vistoria, visitando um local, Uhum. batendo na casa de um morador para procurar foco da dengue, eu tenho que dar o melhor, porque eu estou trabalhando para Deus. E porque também eu tenho consciência do próximo. O cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se eu faço uma vistoria ali bem feita na casa do morador, ou se eu faço um trabalho bem feito no ferro velho que eu esteja visitando, eu estou trazendo benefício para todo mundo que está ali. E isso é amar. Uhum. Isso é exercer o amor que Deus quer. Porque o mosquito da dengue vai lá, vai trazer mal. Você está cuidando do meio ambiente, né. É, eu não vou resolver o problema da dengue do mundo, mas eu posso estar resolvendo aquele problema imediato que está diante de mim. Uhum. Às vezes a gente perde essa perspectiva. Poxa, eu posso produzir o bem imediato. Né? Não se deixe contaminar pelas vozes, pelo falatório, pelo desânimo, pelas percepções imediatistas. Pense naquilo que é proveitoso. Tenha orgulho do que você faz. Tenha orgulho de trabalhar, tenha orgulho de fazer. Tenha orgulho de olhar para você, tenha orgulho de ter a consciência limpa. Eu fiz o meu melhor, o máximo que eu pude dar, eu dei. Vá para sua casa descansar, vá comer o seu pão de cada dia, vá beijar a sua esposa, vá abraçar seus filhos, volte para sua casa com a consciência que você fez o melhor diante de Deus e diante dos homens. Agora acho que dá para a gente entrar aí numa uma área aí chamada de uma zona cinzenta, vamos dizer assim, né, que eu queria que a gente trouxesse exemplos aí, cada um traz um exemplo aí de profissões que têm, assim, um certo potencial para o pecado. Profissões que no exercício dela, a gente pode correr o risco de ter na verdade a gente tem potencializado o risco, né, de cometer pecado. A gente já falou algumas aí, mas eu queria abrir para a gente cada um fala o que vier à cabeça ou o que tiver anotado aí, a gente fala um pouquinho sobre aí as possibilidades aí dentro dessas profissões. O que é que vem à cabeça de vocês aí? Começar com o Muniz. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre e assim trazendo bem para minha realidade, né, falar sobre a profissão da dança, né.
A porque profissão da dança. da Uhum. dança, porque a minha esposa é professora de dança, né, Uhum. Uhum. e assim, algumas correntes, né, algumas Linhas de pensamento. linhas de pensamento cristãs olham para a profissão da minha esposa, julgam-na como se ela fosse uma Messalina. É, não, é uma Salomé, entendeu? É uma Aham. É, porque é aquela lógica antiga de que crente não fuma, não bebe, não dança, né. é, e Lembra? aí é. E aí a gente já Eu não passou tô rapidinho, só fazer uma ressalva, não tô dizendo que você tem que beber e fumar não, tá. Tô só dizendo que, né, vocês entenderam. assim, nessa hora o Spurgeon ele rodou no caixão, né, agora, né, enfim. É verdade. Mas aí a gente já passou por algumas situações bem complexas, assim, né, em que a minha esposa foi julgada, né, e o trabalho dela julgado, né, como tipo: "Não, você não pode se envolver com coisas, né, do reino Mas falaram com ela diretamente? diretamente com É ela. mesmo, cara? Você não pode se envolver com as coisas do reino, porque você vai escandalizar, né, as pessoas vão se escandalizar com o seu trabalho, porque você é professora de dança, né, e assim". Aí eu fiquei assim, sabe, bastante pensativo, para não dizer outra coisa. Eu falei pra esse "Cara, eu não sei o que que eles pensam que minha esposa faz lá no trabalho dela, né". Porque, cara, a dança, ela, como qualquer outra coisa, você pode usar para o pecado e você pode usar pra bênção também, cara. Uhum. Sabe? Você vai com o teu filho lá num parque temático, para não citar nomes, né. Você vai num parque temático com o seu filho e tá lá os bailarinos lá dançando e tal, não sei o quê, né, exercendo a profissão deles ali. É bonito, é bacana, todo mundo Uhum, sim. aplaude, mas pergunta onde que eles estudaram. Eles não estudaram numa casa de prostituição, a casa da luz vermelha, né. Eles não estudaram, né, no antro de perdição. Não, gente, E nem nasceram com dom natural que não precisaram estudar em lugar nenhum, né. muito pelo contrário, muito pelo contrário, muitos que têm ali nem dom têm. Eles têm um talento, como todos nós temos talento, aprimoraram aquilo, lutaram, se esforçaram, aprenderam, ensaiaram 1.000.000 de vezes para chegar ali e fazer aquilo ali todo mundo aplaudir, sabe. Uhum. Então, existem profissões que naturalmente, eu acho que por conta de tão escrachado que é o pecado, né, que se utiliza de determinadas profissões para promover a sua propagação, que as pessoas olham assim: "Não, então, quer dizer, já que, dançar é uma das táticas do mal, né, usar a dança para promover a sexualização, a impureza, a lascívia, a prostituição, etc, etc. Então, acaba se rotulando como se a dança fosse só aquilo, e não tivesse nenhuma forma, nenhuma maneira de você dançar sem que haja essa corrupção da prática. É, Maurício, nem tudo precisa ser sensual e erótico, né? Só porque é dança. Não, É, exatamente. E outra, se você parar para analisar, tentando de alguma forma, porque a proposta é falar de áreas cinzentas, né. A sexualidade, eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que isso deva ser, vulgarizado ou banalizado, não é isso. Mas a sensualidade, não a sexualidade, mas a sensualidade, ela é algo que é inerente à nossa natureza, a gente enquanto seres humanos, né, para a promoção do bem, para a promoção da unidade do casal, né, para um relacionamento marido e mulher ali e uhum, tal. A sensualidade ela está presente nessa relação, e a gente não pode eh, não pode matar isso em nós. E por que que eu estou falando isso? A minha esposa ela faz um trabalho, com muitas mulheres, mulheres de mais de 40, 50, 60, 70 anos até,
algumas beirando a casa dos 80 anos, onde elas vão ali para uma aula de dança com elas, só tem mulher, não tem homem, não tem nada, só tem mulheres ali. E ali ela vai trabalhando com elas ali a autoestima, trabalhando a sensualidade delas de uma maneira sadia, Uhum. e muitas daquelas mulheres ali que estavam já planejando que forma elas fariam para poder tirar a própria vida, elas mudam a perspectiva, mudam o pensamento e falam assim: "Poxa, ainda vale a pena viver. Eu não sou esse lixo, eu não sou esse lixo todo que meu marido dizia que eu era. Eu não sou esse horror todo, Uhum. sabe, que a sociedade dizia que eu era. Não, eu tenho coisas boas, sabe, eu tenho beleza em mim, eu tenho graça em mim, eu tenho beleza, graciosidade, sabe, e que vale a pena eu lutar enquanto pessoa. Aí alguém vai dizer: "Ah, tá, tudo bem, você levantou a autoestima dela, mas elas vão para o inferno do mesmo jeito". Cara, mas se você não levantasse a autoestima dela, ela iria para o inferno agora, e não teria nem chance de ouvir a palavra de Deus, não teria nem chance de conhecer o Senhor, de ter a sua vida transformada, sabe. Então você ali ela através da profissão dela, ela tá ali, ela tá trabalhando a autoestima daquelas mulheres, trabalhando a disciplina das Uhum. crianças. Eu vejo as crianças na escola de dança dela, como aquelas crianças são disciplinadas, cara. Como elas se organizam, como elas ficam ansiosas para participar dos festivais lá, dos espetáculos e tal. E elas não estão indo ali para arrumar macho não. Uhum. É uma expressão artística, é uma forma de se expressar artisticamente, né. Pois é, elas não estão indo ali para arrumar homem, elas não estão indo ali para poder se vulgarizar, se prostituir, não, elas estão indo ali para mostrar o trabalho delas, o esforço delas, quanto: "Olha mãe, como que eu me esforcei, olha como que eu Uhum. consegui", sabe. E as mães aplaudem e elas estão ali juntas, as mães investem. E muita gente ainda, muitas linhas de pensamento cristãs não conseguem entender e julgam, e apontam, e falam, e não dão a destra de comunhão, sabe, para minha esposa, ou então coloca ela de lado, assim, né, "Ah, tá, tudo bem, mas você é tipo como se fosse o crente café com leite ali, você não Uhum. pode, né, você não tem muita credibilidade dentro do meio cristão, porque você é professora de dança". Fazendo Olha que loucura isso. acepção de pessoas, né, cara. Acepção, sabe. Então eu penso, e aí eu digo, o exemplo que eu estou dando aqui da minha esposa, ela se aplica, acho que o Daniel vai falar, você vai falar outro exemplo, mas se aplica a qualquer profissão. Uhum. Como eu falei no início, se você exerce a sua profissão e você permite que o pecado domine as suas ações, a gente conhece, inclusive eu e minha esposa, a gente conhece, escolas de dança que você entra ali e é pecado do início ao fim, sabe. Porque é uma sensualização danada para o mal mesmo, você vê, Há um é erotismo, né, vamos um erotismo, essa é a palavra, é um erotismo, é a cultura woke ali, sabe, é aquela loucura Uhum. ali, sabe. E você fala assim: "Cara, não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz, é outra coisa", E sabe. esse tipo de postura oposta que o Muniz falou agora aí, é o que deturpa o bom trabalho da Priscila, né, da sua esposa. Exatamente, exatamente. E Aí você despreza, né, despreza a sua esposa, né, despreza a irmã, que é a luz em meio às trevas. exatamente. E isso se aplica a qualquer profissão, para o policial, É, o poxa, policial. nem fala. Sabe, nem fala, né. É raro você encontrar, existe muitos, mas é raro você encontrar alguém, existem muitos policiais bons, mas é raro você encontrar alguém que fale assim: eu confio na polícia, né, eu conheço o policial que vale a pena". Cara, é raro. Por quê? Porque as pessoas elas até podem conhecer, mas elas ficam meio receosas de falar, porque alguém vai falar assim: "Ah, que nada, só tem vagabundo, só tem É. ladrão", e aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Não, e outra, a mídia divulga o que é ruim, né, Muniz. Exatamente. Os maus exemplos estão ali todo dia na mídia, né, os bons exemplos,
assim, o bom exemplo não está fazendo mais do que a sua obrigação, né, Exatamente, é. mas não é divulgado, né. Não, pra quê? E o brasileiro de forma geral já não é muito dado a regras, né, Uhum. a autoridade. O brasileiro tem um problema com isso. Então, cara, aí soma-se tudo e vai pro beleléu, né, como é que eu digo? A reputação, né. Sim, acaba com tudo. E aí você vai em qualquer profissão, cara, professor, advogado, enfim, tantas outras profissões aí que se empregado, o esforço a partir do pecado, pode ter certeza que vai dar ruim, vai dar ruim. Ô Muniz, quando você falava eu lembrei, cara, a gente gravou um programa com a Priscila, foi o RP número 12, cara, lá de 2015, quase 10 anos atrás. Uau! Arte na adoração a Deus. Olha aí. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, né? Se você quiser conhecer um pouco da percepção da Priscila, né? Gravou com a gente, foi um programa muito legal, tá? Tá aí na descrição para você acompanhar. E você, Daniel, tem alguma profissão assim que você acredite que se enquadra aí nessa zona cinzenta e que tem assim uma propensão a cair pro lado do pecado? Porque o Muniz trouxe aí muito boa, mas eu quero ver o que você pensa aí também a respeito. Eu assisti um vídeo do pastor Augusto Nicodemos e ele estava falando naquele texto do apóstolo Paulo, onde Paulo diz que aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe, né, de maneira justa, de maneira lícita, Uhum. primeiro para sanar, né, aqueles a quem prejudicou e segundo para trazer o sustento de maneira digna para sua casa. Mas o que mais me chamou a atenção foi os comentários das pessoas que assistiram o vídeo. E eu me surpreendi com os testemunhos que estavam no comentário do vídeo. E eu vi assim, caramba, como tem gente, né, que trabalhos que você não pensa que tem essa forçação de fazer coisas erradas ali e acabam acontecendo. E o que mais me chamou a atenção ali foram comentários de pessoas que trabalham no serviço bancário, gente que trabalhava em banco e eles comentavam lá que eles eram obrigados, porque o banco tem aquelas metas, né, de vender certos produtos bancários para clientes e não sei o quê, e muita gente falando que eles se sentiam constrangidos porque eles tinham que impor para clientes acordos ou investimentos que eram mais vantajosos para o banco do que para o cliente. Né? O cliente ia fazer um investimento que não ia ter um retorno, né? E o funcionário ali do banco ele era praticamente obrigado a empurrar isso para o cliente do banco. E aí eu vi as pessoas comentando e gente dando graças a Deus que orou para sair do banco, que pediu para que Deus desse um outro emprego porque estavam se sentindo incomodadas de trabalhar dessa forma e elas e nos testemunhos ali, nos comentários, teve gente que escreveu que ficava horrorizada, como alguns colegas de trabalho que se diziam cristãos não sentiam peso nenhum na consciência do que estavam fazendo ali, né, sabe? Você está enganando o cliente, está dizendo que a gente sabe que tem muitos aposentados, né, que acabam caindo nesse golpe de banco, né? Recebem as ligações, as pessoas ligam para você, é sempre o jovenzinho com aquela voz legalzinha, não, esse investimento é legal, o senhor tem um rendimento de não sei o quê, blá blá blá. E aí eu fiquei surpreso com essas observações, de gente que sabe que estava explorando o próximo, que ia fazer a pessoa assinar um contrato que não ia trazer benefício nenhum para a pessoa e pessoa cristã de boa. E às vezes a gente não pensa nisso, está ali o banco. Tem toda gente que faz concurso e, né, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, não sei o quê, e não sabe que às vezes vai entrar num ambiente que já é altamente, né? A gente sabe que o mercado financeiro é um negócio complicado. O mercado financeiro, para ganhar dinheiro, você torce para uma empresa se dê mal para valorizar a ação da outra empresa, não sei o quê. É um caminho meio complicado. Mas me surpreendeu isso, Uhum. né? Pessoas que se sentiam mal, né? E oraram a Deus para falar, cara, eu saí daquele emprego, o meu poder aquisitivo diminuiu, mas eu dou graças a Deus que eu fui para uma outra profissão que eu não preciso prejudicar ninguém. Outra coisa que também me chamou a atenção ali nos comentários foram os advogados criminalistas que Aham. apareceram. O Muniz até citou aí, né? Pessoas que trabalham. A gente sabe que a gente mora aqui no Rio de Janeiro, o que não falta é advogado trabalhando para soltar gente de prisão, né?
para mandar um habeas corpus ali, ou para facilitar a vida do cliente. A gente sabe o quê? Que, eticamente falando, o advogado ele deve trabalhar com justiça, né? Se seu cliente é culpado, você vai, claro, vai defender ele de acordo com os termos legais da defesa que você pode fazer, mas o advogado não pode, eticamente falando, enfeitar, né? Como é que fala? Enfeitar o pavão, né? Enfeitar o pavão. Aham. O bagulho, o cara tá todo errado, o cara fez um monte de coisa errada e a gente vê que no mundo jurídico se usa muito o poder da persuasão, né? A gente fala muito aí dos falsos pastores, né? Dos falsos profetas que usam todo, né, um migué de oratória para enganar pessoas. E a gente vê que no mundo jurídico é a mesma coisa, né? Advogados que usam todos os artifícios dali da lei, né, aquele show, aquele espetáculo para ganhar o coração do júri, para poder libertar o seu cliente. A lei prevê que ele tem direito à defesa, mas você não pode extrapolar os princípios de justiça para que uma pessoa que merece ser punida, que merece receber a punição conforme a lei, seja beneficiada para não receber aquilo que a lei prevê. Você vai defender o cara tem o direito de ser defendido, mas o que a gente vê é muitos advogados sem escrúpulos. E a gente conhece, né, pessoas cristãs que trabalham na área de criminalística e que não tem escrúpulo nenhum, né? Negocia ali, faz acordo aqui, faz o acordo lá e não sei o quê. O que importa é que o cliente seja solto e não tem peso nenhum na consciência, não tem nada não existe ética cristã na sua maneira de defender. E tem que ter. Não dá para você trabalhar de maneira desonesta ou de maneira que você manipule, mesmo que você saiba, mesmo que você tenha sabedoria e conhecimento para manipular as brechas legais, você tem uma ética com Deus. E você tem uma ética e um dever com a sociedade. Então você vai defender o seu cliente de maneira justa, ética. Se ele pisou na bola, se o crime dele tem que ser ressarcido à sociedade, se a pena dele é justa, você vai defender. Se a pena não é justa, excedeu aquilo que a lei apresenta como excesso de severidade de punição, Uhum. beleza, você vai lá buscar aquilo que é certo. O juiz de direito, não sei o que, realmente são profissões importantíssimas, porque elas estão lidando com coisas essenciais da sociedade e uma coisa essencial, que é a justiça. E se tem uma coisa que Deus pesa bastante a mão na escritura, é justiça, é ética. Então deixa eu ler um texto para você então, para vocês que estão ouvindo a gente aí. Exatamente dentro disso que você falou. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Olha só, hein? Então, assim, Deus detesta, cara. Deus detesta aqueles que perdoam os culpados e condenam os inocentes, Uhum. né? E aí você vai pegar advogado aí, como você falou, usando de artifícios, né? Para poder beneficiar seu cliente. Juízes, com toda a sua pompa, vendendo sentenças, Uhum. né? Ah, é tanto para liberar o cliente. Então, assim, absolvendo o culpado, né? E tantos outros casos em que o inocente é feito culpado por alguma razão, né? E Deus abomina isso, cara. Olha que doideira, hein? Isso aí mesmo. E a gente vê isso também ali, ô Rodrigo, lá no livro de Isaías, né? Quando Deus, ele fala da idolatria do povo, mas ele também fala das autoridades, né? Dos juízes que não julgam a causa da viúva, né? Dos governadores, dos reis, das autoridades que não se preocupam com o pobre, com o órfão e com a viúva. Quer dizer, a gente vê em toda a Bíblia que existe uma ética, né? E o pecado, ele não é só espiritual, não é só idolatria, não é só eu ofender a Deus, né? Quando o Isaías leva para esse lado, né, do órfão, de pleitear a causa do órfão, da viúva, do pobre, do oprimido, ele está falando do amor ao próximo. A idolatria você afeta a Deus, mas os outros pecados, a sociedade abandonada, né, o juiz que aceita suborno, né, o advogado que manipula a lei, ele tá prejudicando o próximo. E aí está Uhum. ferido o princípio básico, né, da nossa fé, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim, dentro de todas as profissões, cara, legais, né, que a gente for falar ou pensar,
Tem 3 princípios aí, cara, que deveriam ser levados em consideração, que é a integridade, a honestidade e a responsabilidade, né. Às vezes, assim, é íntegro, mas às vezes você trabalhar naquela função que é íntegra ou que é legal, ou que é honesto, ela pode esbarrar na irresponsabilidade, né. Uhum. Aquilo que você faz, aquilo que você vende, a forma como você apresenta as coisas, né. E eu anotei algumas aqui, mas por questão de tempo não vai dar pra gente trazer muitas mais, mas eu separei uma aqui, cara, que é um marketing enganoso. Uhum. A gente vive em dias hoje que quer dizer, hoje, a propaganda é a alma do negócio desde sempre, né, a forma como você vende as coisas. E, cara, aí a gente vê os tais influencers, né, porque hoje o Instagram, cara, ele é basicamente propaganda, né, a gente Aham. recebe o tempo inteiro. Antigamente era para postar, foto de praia e prato de comida, né, era o que o pessoal postava no feed. Hoje, cara, é basicamente propaganda. E aí você paga para você ter aquele fluxo ali para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas, cara, e quando tem cristãos fazendo marketing enganoso? Quando tem cristãos vendendo coisas que não são exatamente aquilo que se propõe a serem, né? Quando tem Uhum. cristãos vendendo serviços, vendendo cursos, vendendo, cara, acesso a uma série de coisas. Se você tiver comigo aqui, você vai ter acesso a isso especial, que é não sei o que lá e tal. Cara, o marketing enganoso eu já A falei. internet tá cheia disso, né, Rodrigo? É, cara, e não só a internet. Eu falei do programa de pirâmide aí, agora envolvendo um Aham. monte de pastores, acho que 12 pastores, se eu não me engano, marketing enganoso, né? Cara, será que não pesa na consciência um cristão vendendo alguma coisa para alguém, cara? Cara, é Que por isso que eu costumo dizer que esse cara, de repente, nem crente ele não é, cara. é bem possível. É bem possível. Mas aí, Muniz, se pensa então um verdadeiro cristão que trabalha numa empresa de marketing. Entende? Sim. Ele não tá vendendo pirâmide. Ele trabalha numa empresa de marketing. Uhum. Agora há pouco tempo, eu recebi proposta para, se bem que aquilo era uma tentativa de golpe, né, mas eu não duvido que isso aconteça à vera mesmo, que é para você ficar curtindo e fazendo comentários positivos em sites de restaurante, no Google, na verdade, né, onde você Aham. qualifica restaurantes, oficina, loja, não sei o que lá e tal. Você Uhum. ficar entrando lá, dar 5 estrelas e fazer um comentário positivo. Uau. Aconteceu agora há pouco tempo, um cara montou uma estrutura para fazer o Spotify tocar milhares de vezes a música de determinado artista, para que ele aumentasse o ganho dele e a visibilidade. Caramba. Então, assim, não era uma coisa real, não era porque as pessoas estavam ouvindo, é porque tinha centenas de celulares ligados, computadores, uma estrutura grande, cara, tocando aquilo repetido em looping, né. Aham. Ah, eu já vi isso. São uns computadores, assim, que simulam Isso, simulam como pessoas se ouvindo. fossem como se fossem, um monte de aparelhos celulares, Isso, assim. exatamente. Então, Eu já assim, vi isso. é uma coisa até antiética, né, isso aí não é uma coisa legal. Mas, cara, todo verdadeiro cristão, cara, deveria pensar se ele trabalha, se o trabalho dele, ele tá trabalhando com integridade, com honestidade e com responsabilidade. E o marketing, cara, enganoso é terrível, né? É você ler num lugar, cara, você buscar uma opinião. Eu acho que vo- qualquer trabalho que se baseia, que parta do princípio da mentira, né, cara. Cara, De é. faltar com a verdade ali pra poder, Eu enfim. acho engraçado é que hoje tem especialista para tudo, né? Na internet agora, esses cursos aí, sei lá, tá tendo curso do cara ensinar a coisa mais básica do mundo, sei lá, curso para trocar sua lâmpada. Faça o curso comigo para você aprender a trocar lâmpada. Cara, e não só isso, Daniel. Como ir como ir de R$ 1.000 a 1.000.000 sei lá, em um ano, entendeu? Tem esses coach financeiro aí, estão fazendo esses cursos aí, milhares de seguidores, e agora há pouco tempo surgiu umas paradas aí deles aí, de um deles aí, pelo menos dois aí, que estava todo endividado, que estava com a mansão dele de não sei quantos milhões aí na justiça pronta a ser tomada por falta de pagamento, mas está aí dando curso para os outros, ensinando como a pessoa, Ser né, bem-sucedida. arrebentar financeiramente, quando a vida dele não é isso, né? Então, o Rodrigo, eu acho que a gente, assim, nesse caso especificamente, a gente precisa, eh,
pisar um pouco no freio em relação a essa questão, por exemplo, do cara que está vendendo o curso. A gente sabe que tem esses picaretas, né, que eles estão aí vendendo esses cursos realmente para poder enganar o povo, aquela coisa e tal, não sei o Eu tô quê. falando do marketing enganoso, tá? Isso. Mas aí é justamente a gente não Você tá vendendo curso, Muniz? não, ainda não. É. Não, só pra eu saber. Ainda Vai. não. Mas, de repente, tem, como você falou assim: "Ah, tem curso para tudo, né, curso para trocar lâmpada", vou ser o Daniel, não lembro. "Curso para trocar lâmpada, curso para isso e tal, não sei o quê, não sei o quê". Mas ainda é tipo assim, se o cara realmente está ali ensinando: "Ó, como você trocar uma lâmpada e tal, não sei o quê", cara, se a pessoa quiser comprar, ela vai pagar lá seus 5, R$ 10 por um curso para poder aprender a trocar lâmpada, beleza, Tá, cara. beleza. Uhum. Sabe, ela vai ali, pagou, tranquilo. Agora você, como você falou, você prometer: "Ah, cara, você vai sair de R$ 1 para 1 milhão em tanto tempo e não sei o que, não sei o quê". Isso aí é como você falou, é o marketing enganoso. Eu tô falando isso porque para as pessoas poderem, não falar assim: "Ah, então quer dizer que agora o RP, ele é contrário a Uhum. quem vende curso". Não é isso Não, que a gente está não. falando, né. A gente está falando daquela pessoa que vai se utilizar do marketing para enganar as pessoas, né, para poder arrancar dinheiro de uma galera que a gente estava falando um pouco antes de começar, né, o RP, daquelas pessoas que são, menos, conhecedoras do mundo digital, aquela coisa toda, e elas vão se ach nossa, achar que, eh eh, elas nunca viram isso e: "Caramba, isso aí pode ser muito bom e tal, não sei o quê". E eu conheço gente, eu conheço pessoas que paga, não é R$ 10, 50 não, paga papo de milhares de reais para comprar cursos, assim, de coisas e que pessoas próximas a mim. E eu fico olhando, eu falo assim: "Rapaz, mas será que essa pessoa se deu conta de que para ela poder explodir, né, como eles falam, ela vai ter que ralar muito, ela vai ter que trabalhar e que não é fácil do jeito que ela tá achando que é, não é Uhum. tão simples assim como ela tá achando que é, e tal". Só que não adianta falar não, a pessoa você fala, a pessoa assim: "Não, é porque A você não pessoa fica acredita em mim, cega, né? você não acredita no meu potencial". Eu falo assim: "Cara, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que dinheiro não cai do céu, né. As coisas não são dessa forma. Lógico, tem formas de fazer o dinheiro vir mais rápido, mas só que, são formas enganosas, como a gente está falando aqui. Porque o trabalho duro, ali o trabalho, legal, direito, ele é legítimo, mas como o próprio nome diz, ele dá trabalho. Ele cobra o seu preço. Ele cobra o seu preço, sabe. A pessoa chega: mas você tem carro. Ah, você tem isso, você tem aquilo". Cara, mas a pessoa não sabe o corre e a luta que você teve que trilhar para chegar até esse ponto. Ela acha que: "Ah, não, você pode fazer porque você é funcionário público. Ah, porque você tem As dinheiro". pessoas querem mágica, Muniz. Elas querem facilidade. Facilidade. Elas exatamente. Eu conheço pessoas também que, tipo assim, não quer estudar, não quer se esforçar, não quer fazer nada e que tá sempre em busca dessa varinha de condão, sabe. Que ele vai ele vai dar um toquezinho: "Ai, agora explodiu, né, agora eu vou ganhar milhões e não sei o que, não sei o que. Já me convidaram para ir em reunião de não sei o que, de não sei o que lá, de pá-pá-pá e pá-pá-pá". Aí eu já falo para a pessoa assim: "Tá, beleza, o que que você vai querer me vender e o que que eu vou precisar comprar para poder, eu entrar nesse circuito aí, para me tornar um milionário?", Uhum. né. Aí a pessoa: "Não, e tal, porque você, né, vai ser simples, porque você faz isso aqui, mas você vai ter que comprar o não sei o que, não sei o que, o curso, o caminho, o método". Eu falei assim: "Rapaz, aí tá a pirâmide, cara, se liga, você já caiu no golpe, agora você tá querendo dar o golpe em outras pessoas também, para você tirar o teu prejuízo". Aham. Aí a pessoa fica assim: "Não, mas
poxa e tal, não sei o quê, mas é a Não realidade. é pirâmide, né. Não é pirâmide, não, e coisa e tal, não sei o É quê. Dali triste, um cara. tempo você vai encontrar com a pessoa e tu vê assim: "Caramba, poxa, me arrependi, gastei um dinheirão, perdi um dinheiro". Eu falei: "Cara, Muniz, via de regra, ninguém te chama para você se dar bem. não, Se a pessoa pode se dar bem sozinha, ela vai se dar bem sozinha. Não é verdade? é verdade, é verdade". A pessoa chegar e te chamar para abrir uma sociedade, um negócio com ela assim, é a coisa mais difícil do mundo. Ela vai tentar sozinha, a não ser que ela não tenha dinheiro, né? Vai precisar de alguém para investir. Agora, se a pessoa puder se dar bem sozinha, ela vai. É, das 2 uma, ou ela vai te chamar pra poder sugar alguma coisa de você, né, Uhum. ou então tipo assim: "Ó, eu entro com o dinheiro, você entra com o trabalho". Aí aí essas historinhas, né, que a gente vê por aí. O homem que achou um tesouro enterrado no campo, ele foi lá, vendeu tudo que tinha, né, o que diz a Bíblia, e foi lá comprar o campo onde tinha o tesouro. Ele não foi chamar a família, os amigos para fazer um ratatá e dividir e todo mundo comprar o campo junto não, Não, foi cara. foi no mocó, Ele foi foi no mocó, né, no Mocó, quietinho. foi sozinho, né. Cara, mas aí dentro disso tudo que a gente falou aí, qual recomendação vocês dariam para o ouvinte nosso aí que está numa situação assim, são várias situações, né, que a gente falou. Tem o trabalho legal, tem o trabalho que não é tão legal assim, tem a pessoa que está num trabalho legal, mas está insatisfeita, tem a pessoa que está num trabalho legal, mas está sendo coagida a ter práticas não tão legais assim. Sabe, porque, cara, a gente tem um leque grande de ouvintes, assim, a gente não sabe o que passa no, né, no coração de cada um. Que recomendação que vocês dariam para essa pessoa, cara? Eu sei que é muito genérico, assim, falar, mas o que que vem ao coração de vocês quando vocês imaginem uma pessoa aí na frente de vocês que está passando por uma situação dessa, o que que vocês diriam, assim, sem de repente pensar muito a respeito? São N situações, né, cara? Né? A gente não conhece a vida de todos os nossos ouvintes, não sabe, né, com o que eles estão lidando, mas, cara, primeira coisa que eu acho que o ouvinte deva fazer é avaliar. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, né, aquele texto famoso da Santa Ceia, avalie-se o homem a si mesmo, né? Faça uma percepção da sua vida, da sua realidade, do ambiente do seu trabalho, né? A gente está conversando aqui e a gente crê que os nossos ouvintes também têm conhecimento bíblico, têm percepção do que é ética cristã, do que é certo, do que é correto diante de Deus. Então, nós acreditamos que você seja capaz de fazer esse pesar, né? De fazer essa conta, né? Pô, avalie o seu trabalho, como é que ele é, o que que ele produz, qual o resultado, está valendo a pena, né? A gente conversou aqui desde o princípio, qual a função do trabalho? É você produzir o bem, mas é o bem conforme Deus, né? Como a gente está falando aqui desde o início. O seu trabalho produz alguma coisa positiva para o outro, ele agrega na vida do outro, ele traz coisas boas, ele traz prazeres legítimos para o próximo, ele produz resultados benéficos para a vida do ser humano, né, para o ambiente, para as necessidades que o ser humano tem, ou ele está prejudicando? Se está prejudicando, se você está percebendo, poxa, meu trabalho é uma coisa que só está me servindo para eu ganhar dinheiro e eu estou ganhando o meu dinheiro às custas da infelicidade, da ruína ou do prejuízo do outro, né? Você deve pesar e pensar em sair. Como muitas pessoas aqui dos comentários que eu falei fizeram. Oraram ao Senhor, pediram outra porta de emprego, pediram outro direcionamento, ou tomaram a posição corajosa de pedir demissão e botar currículo, Aham. ir em outro lugar, buscar uma profissão mais digna, né? Ou sei lá, faça um curso. Daniel, não tem como, se eu largar, eu vivo daquilo que eu recebo, tô ali, tô no aperto, se eu largar eu vou ficar na miséria, não sei o quê. Cara, faça um investimento, faça um curso, faça alguma coisa. Procure uma outra profissão que vai te dar dignidade, que vai te dar paz, que você vai saber que você está ganhando o seu pão de cada dia de maneira correta. Talvez não tenha nem a condição de sair naquele momento, né, mas se É, prepare, estude e busque para você, né, buscar aquilo que você almeja, né. sim, É importante contar com o apoio também, às vezes, e aí, conversar, né, contar com o apoio da sua congregação também, Também, dos né. seus líderes, Uhum. né, conversar com eles, expor a situação, isso. Expõe a né. sua situação. Se tiver essa necessidade, faça mesmo. A igreja, eu acho que
Todos nós pensamos dessa forma, a igreja está aí para isso. É para esse momento de apoiar o irmão que vai tomar uma decisão em favor de Cristo, em favor do reino, em favor do próximo. Então, pese a situação que você está. Eu, no meu trabalho, eu já tive dentro de ambientes que não estavam me fazendo bem, não estavam favorecendo a minha maneira de trabalhar, estava tendo conflito de pensamento, conflito de percepção, e eu tive que tomar decisões de pedir para sair do local que eu estava. Porque eu não estava mais, não tinha mais como eu trabalhar ali, porque o jeito de pensar, o jeito de agir, não estou querendo julgar a maneira que cada um vive, eu vou julgar a maneira que eu vivo diante do Senhor. Uhum. Para mim não estava mais sendo coerente, não estava sendo mais certo. Então eu pedi e saí. Às vezes você pode, talvez o local que você tá pode ser um local ruim, mas você saiba que tem um outro local que se você for trabalhar lá, as coisas vão ser certas, as coisas vão ser coerentes, as coisas vão ser dignas, as coisas vão ser éticas. Pede para trocar. Mesmo que você Às vezes dentro do mesmo órgão, né, não abandonar o né. serviço, às vezes, talvez é o local que você está que prejudica o trabalho ser bem feito. Às vezes você pode ir para um outro setor, para outro local, talvez você tenha que pagar o preço da distância. Pô, eu vou ter que ir para um local mais longe, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que gastar mais passagem para ir trabalhar em tal lugar, mas eu vou trabalhar com a minha consciência tranquila. Cara, não negocie as suas virtudes, não negocie os Sim. seus valores, não negocie a sua ética diante de Deus, porque o primeiro a ser prejudicado também é você. É você como filho de Deus, é olhar para si mesmo e ter vergonha de si. É o peso do pecado, é o peso de uma consciência não tranquila, é o peso de saber que você não está andando certo diante de Deus. Como o Rodrigo falou lá no começo, eu achei a fala do Rodrigo muito interessante. Às vezes a gente está num ambiente da falsa consciência, né? De pessoas que têm uma percepção totalmente deturpada da realidade, de si mesmo e do mundo e da ética e da vida, vivem confortáveis, mas porque estão cegas. E a pior coisa que tem é você estar no meio de um ambiente que você começa a ser contaminado por isso. Exatamente. As desculpas, tudo vale. Tudo se justifica, tudo que você faz, não, mas eu faço isso porque fazem isso comigo, não sei o quê. Cara, esse joguinho é um joguinho perigoso. E quando você vê, você está enredrado, você está preso numa teia que você não consegue mais soltar. Mas como eu falei lá no texto lá do apóstolo Paulo em Efésios, tenha consciência que você está trabalhando para o Senhor e que Deus vai te recompensar. E também eu acho que não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Eu vou fechar a minha fala com uma frase acho que foi Lutero que disse isso, né? Um sapateiro virou para Lutero, perguntou para ele: como é que eu faço para louvar a Deus com o meu trabalho? E Lutero respondeu: faça um bom sapato e cobre um preço justo. E assim você vai estar louvando ao Senhor com a sua profissão. Deus espera a mesma coisa de todos nós, seja você funcionário público, seja o que você for, padeiro, policial, uma posição alta, diretor de uma empresa, faxineiro, não importa onde você trabalha, busque ser ético, busque ser justo, busque ser íntegro, busque fazer o seu melhor, busque ter uma consciência tranquila de que você está querendo agradar a Deus e também está querendo favorecer o próximo. Às vezes a gente fica tão, preso pelas imposições da vida, as nossas dívidas, a nossa família, a nossa casa, a minha comodidade, mas pelo reino vale a pena a gente pagar o preço. É melhor perder aqui e ganhar diante de Deus do que ganhar esse mundo. Esse mundo não tem nada a nos dar. Não é assim. Muito bom. Você, Muniz, concorda, discorda, acrescenta? Eu concordo e acrescento algumas coisas aqui, porque achei muito interessante o que ele falou, mas, também tem um outro ponto importante, por quê? Porque, essa atitude da pessoa abrir mão, né, de um serviço, de sair e procurar outra ocupação, aquela coisa e tal, ela tem que ser motivada pela Escritura e pelo Espírito Santo no coração dela, tá? E não por um dogma de uma denominação ou porque tá uma pressão de um grupo ou o que quer que seja, que você está inserido e tal. Por quê? Se você não está, né, praticando nenhuma daquelas profissões que são notadamente pecaminosas, né, envolvida com mentira, com corrupção, envolvida com atitudes imorais, né,
aquelas coisas que se faz certos programas, certas atividades de humor, né, que envolve imoralidade, sexualidade, blasfêmia contra Deus, né, contra a palavra de Deus, coisas assim, né? Se você não está fazendo nada que incentiva ou que participa de violência, matador de aluguel, por exemplo, né, parece meio estranho, mas, né, aquelas pessoas que são contratadas para bater nos outros, para torturar os outros, isso aí são coisas que a pessoa pensa: "Ah, mas é uma profissão como outra qualquer". Não, não é uma profissão como outra qualquer, né. Pessoas que envolvida com tráfico de drogas, seja ela lícita, seja ela ilícita, o que quer que seja, jogo de azar, contravenção, prostituição, isso são coisas que de cara você fala: "Meu irmão, sai desse negócio e vai procurar outra coisa, vai varrer chão, vai fazer qualquer coisa, mas sai desse negócio", né. Aham. Imediatamente, não tem conversa de tipo assim: "Ah, mas e com o que que vai ser de mim se eu parar de apontar o jogo do bicho aqui?". Meu irmão, mete o pé nesse bagulho aí e vaza, vai fazer outra coisa. "Ah, porque eu sou o vapor do tráfico". Meu irmão, sai desse negócio e vai fazer outra coisa da tua vida, né, o quanto antes. Agora, se você está fazendo qualquer outra coisa que porventura, como eu citei o exemplo da minha esposa aqui, ou se você, sei lá, é um advogado, ou se você é professor, ou o que quer que seja, mas que tem áreas cinzentas, como a gente falou. O que você tem que ter como parâmetro no seu coração, porque a palavra fala, né, Colossenses 3 versículo 15, a paz de Deus, né, ela tem que ser o árbitro. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, né, na nova versão, Nova Almeida atualizada está falando assim: você precisa que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Ou seja, busca na escritura. E como a gente tem falado, o que vai determinar se o que você está fazendo é certo ou errado, é se está ferindo o mandamento do amor. Eu não poderia deixar de falar. O maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que você está fazendo na sua profissão está ferindo esse mandamento de amor? Você está deixando de se importar com alguém ao agir como você age? Porque eu, como professor, eu posso simplesmente, como eu já vi professores perto de mim agindo dessa forma. O cara se rogando: "Ah, que eu sou professor, que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, não sei o quê". Mas ele entrava na sala de aula, não ensinava nada para os alunos, deixava os alunos à vontade, fazendo o que quisesse. Na hora da prova, ele fazia uma prova mais ou menos lá, e ele mesmo dava as respostas das questões para os alunos. Olha, ele não honrava a profissão dele, né, cara? Não honrava a profissão dele e estava prejudicando as crianças, ao Uhum. ponto das próprias crianças reclamarem com os pais irem à escola, irem à secretaria de educação e o cara até foi expulso da escola. Uhum. Olha que doideira isso. Então, e uma profissão que todo mundo fala, né, nossa, a profissão né, do professor é um sacerdócio, é uma coisa assim, né, Aham. maravilhosa, porque é a mãe de todas as profissões, mas o cara cheio de pecado no coração dele, ele estava fazendo ali de qualquer maneira e prejudicando as crianças, exercendo a profissão dele, sabe. Então, às vezes, e falando da minha profissão, quando eu sou duro com o meu aluno, né, que eu falo assim: "Você vai perder pontos se você não fizer a atividade, vou tirar ponto seu". Sabe, vou te prejudicar de alguma forma, faz o negócio, faz a atividade, senta no seu lugar, preste atenção no que eu estou falando e tal. Quando eu chamo a atenção dele, né, eu tô na verdade amando aquela criança. Eu tô colocando valores, colocando disciplina na atitude dele, ou seja, eu tô fazendo o meu trabalho por amor, fazendo com que dali lá na frente aquela criança vai olhar e falar assim: "Caramba, eu tive um professor lá atrás que puxou minha orelha, que, né, me apertou e tal, mas hoje eu agradeço porque se eu sei alguma coisa foi porque
ele fez aquilo comigo. Então, se a sua atividade, ela não parte desse princípio de amor, de você servir por amor, meu irmão, muda, não é necessariamente mudar a profissão, muda a atitude na sua cabeça, a atitude na sua cabeça. Porque o cara pode ser, como o Rodrigo, pode ser policial, bicho, mas se ele for um policial que está preocupado em servir a sua comunidade, servir aquelas pessoas e amar aquelas pessoas, ele vai fazer da melhor maneira, sabe. Ele vai servir da melhor maneira, ele vai, se é para poder ele prender uma pessoa, porque aquela pessoa está trazendo dano para o restante da sociedade, ele vai se esforçar ao máximo para prender aquela pessoa, sabe. Se ele está sofrendo injusta agressão e ele precisar revidar para poder acabar com aquela situação, ele vai fazer não porque ele tem um instinto ruim, mas é por amor à sociedade que ele está inserido. Uhum. Ele não vai estar agindo, pensando em outras, não, ele tá imbuído daquele sentimento de: "Não, eu tenho um serviço a cumprir, eu estou servindo, né, a minha sociedade", seja qual for a atividade. E se você tá no meio de uma comunidade, vamos dizer assim, e tá sofrendo pressão, procura, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Conversa com outras pessoas, conversa com pessoas, de fora desse contexto, pede informações, conversa com outras pessoas mais experientes, pessoas mais experimentadas na palavra, para que elas possam te orientar, para que elas possam mostrar a você que muitas vezes não é a sua profissão que é errada, é a sua atitude que está errada. Muitas vezes não é a sua profissão que está errada, mas é o Uhum. olhar das pessoas que está ao seu redor que está errado, e estão julgando você a partir de um prisma que não é o seu, que não é uma atitude que não é a sua, você não está ali para pecar. "Ah não, Rodrigo, ó, você tem que sair da polícia, cara, porque todo policial é bandido, todo policial é safado, todo policial é corrupto". Ou seja, olha o olhar, olha o prisma que a pessoa está olhando, olha a lente que ela está usando para enxergar a instituição da PEMERGE. Ela está olhando para a polícia e com esse olhar de que todo mundo que está ali, desde o recruta até o coronel, o comandante da instituição lá, que todos são corruptos. E não é assim que a coisa funciona. Você pode muito bem ser um servo de Deus e estar dentro da instituição. Eu fui servo de Deus, estava dentro da instituição das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, e o que tinha de safadeza não está no gibi. Mas também tinha muita gente boa ali dentro também, servindo a Deus e fazendo melhor. Então, eu acho que o princípio que tem que ter é da palavra de Deus, e a paz de Deus tem que ser o árbitro no seu coração. A paz de Deus, não essa paz enganosa que a gente vem falando, né? De eu crio na minha cabeça, as vozes da minha cabeça estão dizendo para mim que está tudo bem, que eu posso continuar apontando aqui o jogo do bicho, que está tudo certo. As vozes da minha cabeça dizem: sou a garota de programa aqui, estou me prostituindo, estou fazendo filme pornô, mas está tudo bem, né? Porque uma vez salvo, salvo para sempre, né? Opa, espera aí, como é que é esse negócio? Que salvação é essa? Que paz é essa que você está sentindo no seu coração que não coaduna com a escritura? Então, tem alguma coisa errada aí. Perfeito. Enquanto você falava aí, cara, só para a gente já fechar esse bloco, eu ficava pensando aqui em algumas perguntas que eu deveria me fazer, eu pessoalmente deveria me fazer no exercício da minha profissão, sabe? Assim, primeira delas, Deus se agrada da forma como eu exerço minha profissão? Eu já estou lá, eu já estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. Mas Deus se agrada da forma como eu exerço a minha profissão? Usando o parâmetro bíblico para isso, né? Se não se agrada, eu tenho a possibilidade de mudar, né, a forma como eu exerço. Eu sou professor, certo? E aí eu tô ali dentro da sala dos professores, um exemplo. Tocou o sinal para eu voltar para a sala de aula. Cara, aí a galera gosta de ficar fazendo aquele charme, né, tipo: "Ah, vou Uhum. ficar mais 5 minutinhos aqui, tal, não sei o quê". Cara, Lesando, né? lesando. Eu enquanto servo de Deus, o que que eu tenho que fazer? Tocou o sinal, eu pego o meu material, levanto e vou para dentro da sala de aula e acabou, meu irmão, Exato. sabe? Fazer da melhor maneira. A outra pergunta, a minha profissão me aproxima ou me afasta de Deus? Ela me impede de ter tempo com o Senhor? Ela me impede de exercer o ministério que Deus me deu de vida, né? Uhum, uhum. E a terceira que me veio à cabeça, pessoas são edificadas com o resultado do meu trabalho?
Eu acho que se a gente, sinceramente, se fizer essas perguntas, a gente vai ter um bom início ali para repensar, né? Continua, se a gente continua de forma diferente, né? Se a gente muda, se a gente abre mão daquela profissão, como já foi falado aí. Tem exemplos, assim, próximos de pessoa da igreja que passa em um concurso público, sonhado, estudou para estar lá, se dedicou e chega lá se vê envolvido numa situação de ter que ficar assinando notas eh, de forma indevida, não sei se notas falsas ou alguma Sim, coisa de desvio de verba, e sim. a pessoa abriu mão, cara, como cristã, abriu mão daquele concurso e pediu baixa. E Uhum. o Senhor não deixou ela na mão, não, cara. Hoje trabalha numa área totalmente diferente, junto com seu marido, com sua família e tal, e tá lá, tá bem, tá feliz, porque, cara, o nosso empregador não é o governador, cara, não é o prefeito, né? O nosso sustento vem do Senhor. Amém. Eu entendo que às vezes é difícil a gente tomar isso como verdade, porque a gente está cercado por esse mundo, né? Por todas as lógicas desse mundo, e às vezes é difícil, né? Mas, como diz a palavra, né? Importa agradar a quem? A Deus ou aos homens, né? E é isso, galera. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Fica aí o nosso agradecimento a você que ouviu a gente. Muito obrigado por ter ficado até o final. E eu vou deixar aí o espaço aberto aí para os nossos participantes aí, se quiserem deixar alguma recomendação, dar algum recadinho. Vou começar com você, Daniel. O microfone é teu. Então, Rodrigo, foi um prazer estar nesse cast. Eu espero que ele seja útil e produtivo para os nossos ouvintes. A minha recomendação é a pregação do Augusto Nicodemos que eu fui assistir lá para a gente refletir um pouco, que é o cristão e o trabalho, né? O dever dos empregados. Uhum. É a pregação do pastor Augusto Nicodemos, que é um homem abençoado por Deus, muito sábio, muito cheio de conhecimento da palavra do Senhor, sabe bem trabalhar e explicar, e pode ser também mais uma luz, né? Além do nosso cast, para agregar conhecimento e talvez trazer mais elucidação para o nosso ouvinte aí que possa estar numa encruzilhada aí, tendo que tomar uma decisão em relação ao seu trabalho. Uhum. Ou o ouvinte que agora vai, depois de ouvir esse cast, vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai ter que refletir. A ideia é essa. E que possa ser uma bênção para você. E se abra, como foi dito aqui, né? Se abra para o Senhor, né? Entregue a sua fé, a sua confiança em Deus. Coloque tudo na mão do Senhor, que o mais Ele fará. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com você, Rodrigo. Foi um prazer estar com você, Rodrigo Muniz. Que Deus possa estar sempre abençoando a Resistência Podcast. E um beijo no coração dos nossos ouvintes. Amém, cara. Amém. Munizão, fala aí. Faça suas recomendações, considerações. O microfone é teu. Eu queria recomendar aí um livro do Timothy Keller, né, chamado Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus, da editora Vida Nova. É um livro que eu comecei a ler, não consegui terminar de ler, mas é um livro fantástico. Ele vai falar sobre como o trabalho ele faz parte da nossa vida, né? É interessante quando ele fala que o trabalho, e que a gente se perceber, né? A pessoa, quando ela fica sem trabalho, ela fica desesperada, ela fica angustiada e tal, não sei o quê, porque o trabalho é muito mais do que uma fonte de renda só. Ela faz parte da nossa existência, ela é parte desse mandato, né, como a gente falou desde o início. Uhum. Então, fica a minha recomendação dessa leitura aí, que é muito legal, tem outros pontos muito interessantes. Interessante, cara. Assim, a temática do livro bem interessante. É muito bom. E eu também gostaria, como a gente veio falando no início sobre a questão dos mandatos, né? E de como Deus nos chamou para interagir com Ele no governo do mundo, né? Tem uma pregação do Luciano Subirá, se eu não me engano, o título da pregação é Por que Orar? E é muito interessante, muito interessante. Não sei se você já se fez essa pergunta, né? De por que a gente tem que orar? Se Deus conhece o que a gente pensa já, né? Ele já conhece de antemão, ninguém surpreende a Deus, né? Em nada. Por que então que a gente tem que orar, né? E assim, foi muito transformadora a palavra que Deus deu para esse irmão e que
me abençoou muito. Já compartilhei com outros irmãos também presencialmente essa palavra. E você que está nos ouvindo, se tiver o desejo no coração, vai estar o link aí, você vai assistir, vai ser bênção para a tua vida, né? E eu agradeço aí por essa convocação de estar nesse programa junto com vocês. Espero ter contribuído, né, nesse compartilhar com vocês aí, ter sido bênção na vida de cada um. E desejo que cada um de vocês, que você que está ouvindo, que você possa ter paz em Deus, no seu trabalho, você se sinta feliz, realizado, frutífero no seu trabalho. Isso é o mais importante. Seja frutífero e realizado em Deus no seu trabalho, no nome de Jesus. Muito bom. Galera, obrigado aí a vocês dois. Prazer foi todo meu de estar com vocês mais uma vez. Todas as recomendações estão na descrição do episódio, linkadas lá para você que ouviu a gente. Falaram o livro tal, falaram o vídeo tal. Tá na descrição do episódio, lá em resistenciapodcast.com, tá bom? No mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.